Você já ouviu aquela expressão afundar a cara com soco? Então fica aí no vídeo que a dica de anime hoje leva essa expressão ao pé da letra. Se liga aí que você vai entender. Fala pessoal, tranquilo? Eu sou o Johnny e você tá na Ninpoikan Dojo. O vídeo de hoje é mais um episódio do nosso quadro Cine Dojo, onde a gente traz resenhas e dicas de filmes e animes relacionados a artes marciais. Galera, se vocês curtem uma porrada, uma boa e velha aí, porradaria, a dica de hoje é pra você. Eu tô falando de Baki Hanma, o campeão. Baki, o Campeão é uma série de anime baseada no mangá de Keisuke Itagaki, que foi publicada originalmente na Weekly Shonen Champion, de 91 a 99, tendo aí 42 volumes. Enquanto eu confesso aí que eu não conhecia a obra aí do Keisuke, mas enquanto estava procurando algo interessante para assistir na Netflix, resolvi dar uma chance para esse anime. Eu li ali o enredo e achei interessante, a sinopse na verdade, né? E resolvi assistir para ver do que se tratava. Eu realmente não conhecia e, cara, para mim achei a obra bem original e foi uma grata surpresa aí para mim que estava procurando algo interessante para assistir relacionado aí a artes marciais. O enredo da série gira em torno de Baki Hanma, que é um garoto de 17 anos que tenta a todo custo, através de treinamentos árduos aí, ficar mais forte que o seu pai, o Yujiro Hanma. Só que o problema é que o Yujiro Hanma é simplesmente o ser mais forte do planeta. Bom, pelo menos no anime, esse lance dele ser o ser mais forte do planeta não fica bem explicado. Ele simplesmente é o ser mais forte. Inclusive, o cara é capaz de derrotar até exércitos inteiros com tanque de guerra e o caramba 4. Apesar desse lance mais fantasioso aí, anime, né, pessoal? A gente não espera, apesar de ter obras aí que são mais pé no chão, algumas sempre fogem um pouquinho aí da realidade. Mas não vamos ficar presos a isso porque a gente está falando de anime. Bom, pelo menos no anime não fica tão explicado o motivo dele ser tão forte assim, mas para mim a cereja do bolo dessa obra tá nos combates, cara. Não tô falando exatamente da porradaria em si, que também é bem legal, mas vocês já vão entender o porquê. Nessa primeira adaptação aí da série, alguns prisioneiros que estão no corredor da morte da prisão mais violenta aí dos Estados Unidos, prisão de segurança máxima, eles do nada sentem a necessidade de partir para o Japão no intuito de ir lá encontrar a derrota. É isso mesmo que você ouviu, cara. Os caras fogem da prisão e vão lá para o Japão porque eles sentem que vão encontrar um oponente à altura capaz de derrotá-los. Eles têm uma extrema necessidade de ser derrotados. Não é um lance assim tão masoquista se você for parar para ver, porque esses caras nunca foram derrotados em combate. Então, do nada, eles sentem esse clique aí e partem para o Japão, fogem, né? Para poder encontrar a derrota. Segundo esse instinto que eles sentem, lá eles vão encontrar um oponente capaz de dar uma surra neles. Bem estranho, mas é o que acontece. Masoquista! Cada um desses prisioneiros tem um estilo de luta próprio, seja usando armas, arte marcial, veneno e, galera, até um fio de nylon super resistente. É isso aí mesmo que você ouviu, cara. O cara usa nylon para lutar. E um personagem que eu achei bem interessante aí nessa história é o Oliver, que é o homem mais forte dos Estados Unidos, que é um cara estilo fisiculturista, que é uma massa bruta de músculo,
e o prisioneiro mais respeitado e mais temido dessa prisão onde esses caras do Corredor da Morte fogem. Lá na prisão ele é meio que um rei, todo mundo respeita ele, inclusive os carcereiros. O cara mora numa espécie de mansão aí, lá dentro da prisão, e todo mundo faz o que ele quer, porque eles têm medo dele, simplesmente por ele ser o cara mais forte dos Estados Unidos. Também não fica muito bem explicado a origem dessa força toda, de porquê, porque, assim, o cara é muito musculoso, mas se você for parar para pensar pelo ponto de vista lógico, isso só não seria capaz de medir o quão forte ele é aqui dentro do anime, porque, por exemplo, a pele dele é capaz de resistir até um tiro de escopeta a queima-roupa, cara, ou seja, é uma parada meio doida aí. Então esse prisioneiro, ele fica um cara lá do Japão, se eu não me engano, um detetive, pede ajuda dele para poder partir para o Japão para capturar esses prisioneiros que fugiram, e ele parte para lá com essa missão de trazer os caras de volta. Durante essa busca pela derrota aí, esses prisioneiros acabam esbarrando com Baki e outros acabam lutando entre si mesmos. E cara, por falar em luta, lembra do que eu disse sobre afundar a cara com soco? Cara, as cenas de luta aqui desse anime são muito violentas e muito maneiras, cara. Diferente do que a gente tá acostumado aí, quando o personagem toma um soco, no anime sai um pouquinho de sangue lá e tal. Aqui, cara, o cara toma um socão e a cara dele literalmente afunda, como se fosse aquelas bonecas que a gente aperta a cara dela pra dentro e ela fica afundada assim. Então o cara perde o dente e fica sem dente, com o nariz torto pro lado. É um negócio assim, vamos dizer, até bem realista na questão física, no que se refere aí aos combates. Mas o que eu mais achei interessante, cara, nesses combates, como eu disse pra vocês, é o ponto forte desse anime, é toda uma explicação que tem referente ao estilo de luta, cara. Toda vez que um personagem vai enfrentar um outro, que ele aparece com um novo estilo de luta, ou um estilo de luta que é baseado em alguma arte marcial já existente, como por exemplo o Karate ou Kung Fu, esse estilo de luta é bem explicado durante o combate. Sempre tem um flashbackzinho explicando como que foi desenvolvido aquele estilo, como que aquela técnica foi aprimorada, como que ela vai atingir o oponente, como que o cara enxerga o oponente. Então isso é bem interessante, acaba dando um quê a mais no anime, e eu diria até de originalidade. Diferente das coisas que a gente vê, por exemplo, em outros animes, como, sei lá, Naruto, que o cara mostra a técnica lá de chakra e não sei o que lá, que também é explicado. Aqui é mais voltado para arte marcial mesmo, apesar de, como eu disse, ter essa liberdade fantasiosa, como a gente está falando de uma obra de anime. Essa questão, cara, eu achei muito interessante por parte do autor de focar mais nas artes marciais. Como, por exemplo, tem um personagem que ele usa uma técnica da mão envenenada. O que consiste essa técnica? Essa técnica ela é adquirida depois que o usuário fica golpeando exaustivamente um recipiente que contém ali uma espécie de pó que deriva de uma planta que é bem venenosa. Então ele fica golpeando aquilo ali exaustivamente com a mão dessa forma aqui, e até que o veneno ele se entranhe mesmo na pele do cara. A mão do cara fica até roxa, como sabe quando você prende o sangue? Então a mão do cara fica daquela forma, de forma que ele vai usar aquilo em combate para poder envenenar o seu oponente. Que acaba até acontecendo com o Baki. Ele luta com esse cara e, tipo assim, num primeiro momento ele tá bem superior, enfiando o cacete no cara, só que o cara consegue envenenar ele. E o Baki, por conta disso, acaba quase morrendo, ficando bem magro aí, passando por vários episódios aí, se recuperando para poder conseguir voltar e participar de um torneio que é o foco dessa principal parte do anime. Outra coisa bem interessante aqui no anime, cara, é que ele tem uma homenagem ao Muhammad Ali, cara, a lenda do boxe. Só que aqui ele tem um outro nome, ele se chama Muhammad Ali. Uma pequena diferençazinha aí para poder diferenciar do verdadeiro. E só que o personagem que é mais apresentado aqui é o filho dele, que é o Muhammad Ali Jr. Inclusive chega até a lutar com Baki e outros personagens, incluindo esses prisioneiros que vão lá pro Japão buscar a derrota.
第一を蹴る。ボクシングとは蹴る。 Ainda falando sobre esse lance da explicação das artes marciais aí durante os combates, e se eu te disser que no universo aqui do anime, o Muhammad não luta boxe? Por incrível que pareça, aqui é explicado que ele desenvolveu um estilo próprio de luta derivado do boxe, que não seria bem boxe, mas sim a arte marcial de Muhammad Ali, como é chamada aqui, ou Alai, né? Como é chamada aqui no anime, que futuramente ela foi aprimorada pelo seu filho Muhammad Ali Jr., porque aqui no anime o Muhammad original também tem que é uma doença que afetou ele assim durante a velhice. Ele meio que tem, se eu não me engano, Parkinson, fica tremendo lá. Tem até uma cena que mostra isso, onde um repórter vai entrevistar ele e ele tá lá dando aquelas tremidinhas. Então fica a cargo do filho dele aprimorar essa técnica de luta do Muhammad. E ele até que consegue fazer isso com maestria, cara, lutando aí com esses prisioneiros. Ainda sobre os combates, outra coisa bem interessante no anime é a rivalidade das artes marciais chinesas com outras artes marciais de outros lugares, seja do Ocidente ou do Japão. O foco aqui no anime tem um torneio chamado Torneio do Hakaishin, se eu não me engano. O coleto é Laitai, seu bulo. Que vai definir quem será o vencedor dessa competição será o novo Kaiô, que é o título máximo das artes marciais chinesas. Só que eles ficam meio bolados aí porque tem bastante estrangeiro participando desse torneio, inclusive alguns daqueles prisioneiros que eu citei anteriormente. E eu não vou dar muitos spoilers aqui de como foi o torneio, mas vamos dizer assim que o time do Baki se saiu bem superior à galera da China. Tem um personagem bem interessante que é inclusive amigo do Baki, que é se eu não me engano é Hetsu, o nome dele, que ele é um lutador chinês bem parecido aí com aqueles caras das antigas com um rabo de cavalo, só não é careca aqui igual o Jet Li lá naquele filme Senhor das Armas. Mas é bem interessante os combates, tem bastante explicação, então tem bastante conteúdo além só de porradaria puramente dita. Inclusive tem uma coisa bem interessante que tem um personagem que ele tá perdendo para outro oponente e ele literalmente se agacha no chão e bota a mão na cabeça, fica assim, para meio que se defender e deixa o cara socar ele. Ele fica tipo como se fosse uma tartaruga, né? E depois é explicado que aquilo também, por incrível que pareça, é uma técnica de luta. É bem interessante a forma como o cara criou a história desse anime, cara. Eu tenho que dizer que eu achei bem original, apesar de ter muitas críticas também sobre isso aí entre o público que acompanhou esse anime. O Baki chega nesse torneio com um status de prestígio por ter sido campeão de um torneio de artes marciais amador, que não é mostrado aqui nessa primeira adaptação do anime, só citado. E o pai dele, o Yujiro Hama, participa também desse torneio e está no time dele. A gente sempre sente uma tensão entre o Baki e o pai dele. O Baki não gosta do pai dele. Em alguns flashbacks é mostrado o Baki com 14 anos junto com a sua mãe, tomando uma surra do Ryuhiro, e ele tem um ódio mortal pelo pai. Depois eu fiquei sabendo que essa raiva, que não é muito bem explicada no anime, ela é por conta da mãe dele gostar mais do pai dele, sentir mais amor pelo pai dele ser extremamente forte, inclusive chamando o Baki de fraco. Isso meio que irrita ele e é a motivação para ele se tornar mais forte do que o pai. E fica essa tensão ali de rolar um possível combate entre os dois e tal, mas isso acaba não acontecendo de fato uma luta entre os dois. Uma cena bem legal que eu achei interessante aí durante esses episódios foi uma parte onde o Baki tá treinando para esse torneio, onde ele vai fazer uma espécie de shadow box. Sabe o shadow box, onde o cara imagina um oponente e fica treinando ali os seus movimentos para poder aprimorar ali suas habilidades? Então, ele faz a mesma coisa. Tem um garotinho ali com ele e tal, ele até pergunta se isso de fato funciona, e o Baki imagina como oponente um louva-a-Deus. É isso aí, não faz muito sentido, mas espera aí que eu vou explicar. O Baki explica pro garotinho que um louva-a-Deus é um ser extremamente forte comparado a outros insetos. Ele tem uma resistência bem forte, consegue pegar o cara ali com aquele agarrão, cortar e dilacerar a sua presa.
e ele imagina um louva-a-Deus do tamanho de um ser humano. E diz que se um louva-a-Deus tivesse o tamanho de um ser humano, ele seria uma das criaturas mais fortes da Terra. Então ele imagina aquilo num momento meio de esquizofrenia ali, e a porradaria começa, cara, com esse louva-a-Deus imaginário, dando muito trabalho pro Baki. Parece, ele no anime mostra como se ele realmente estivesse lutando com o louva-a-Deus, voa de um lado pro outro, quebra a parede, se machuca, é uma coisa bem doida. E o garotinho fica ali embasbacado com aquele treinamento do Baki. Bom, apesar de uma galera não ter gostado muito do anime, ter criticado aí, dizendo que falta enredo e focou mais nos combates, sinceramente, eu vou dizer pra vocês que isso não tem muita importância aqui, pelo menos na minha opinião. Aquele lance dos combates terem aquela explicaçãozinha antes, aqueles flashbacks mostrando como foi desenvolvido cada estilo, além de ter, apesar de ter coisas fantasiosas ali, também puxa muita coisa de arte marcial real, principalmente karatê e tal. Tem ali, mostra alguns estilos diferentes de karatê e mostra questão de posição e tal. Cara, é muito interessante. Eu achei que isso foi um ponto muito forte pro Keisuke ter adaptado na obra dele e dá um quesinho de originalidade. Só por isso já vale a pena você assistir. E claro, as cenas de luta são muito bem feitas, como eu citei. Cara, mostra cortando a mão, o cara fica todo quebrado, não é tão fantasioso assim como a gente está acostumado a ver em outras obras, que o cara apanha, fica todo arrebentado e depois já tá de boa, já vai lutar, não. Aqui quando o cara toma uma surra, o cara vai parar no hospital e quase morre, o que chegou a acontecer com alguns personagens. Então, cara, pra mim foi uma grata surpresa encontrar esse anime aí, eu gostei bastante. Eu tô doido para que eles adaptem logo outros arcos pra poder assistir novamente, cara, porque realmente me prendeu. Eu assisti essa primeira parte bem rápido, gostei bastante e espero que eles não demorem muito para adaptar novas histórias aí do universo de Baki-Hanma. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve para não perder os próximos vídeos e também dá uma passada lá na playlist do Cine Dojo, que a gente trouxe outras dicas bem interessantes de animes e séries também, beleza? Além de trazer também filmes, é claro. E Ninpoikan Ryu. Vamos lá, galera, esse é o rap da tela de encerramento. Compartilha o canal, se inscreve no canal, deixa um like na moral, toca o sininho animal, chega junto pessoal, compartilha esse canal.